Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, nobreza. Estamos aqui começando mais um trabalho, a nossa quarta aula sobre modelos atômicos. E aqui agora somente com questões. São duas questões do Enem e duas questões da UNB para a gente treinar para o PAS. Portanto, vamos embora, vamos embora, vamos embora, Garibel. Primeira questão da UNB. No princípio do século XIX, Dalton propôs a seguinte teoria: toda a matéria é constituída de átomos indivisíveis e todos os átomos combinam, formando compostos, e nas reações químicas são rearranjados, não podendo ser criados ou destruídos. Sobre os assuntos, julguem ser para certo e é para errado, Garibel, item 0. A descoberta dos isótopos mostrou que os átomos do mesmo elemento químico podem apresentar diferentes massas. Pessoal, é justamente isso aqui o conceito de isótopo. Isótopo lembra o quê? Prótons, mesmo número de prótons e diferente número de massa. Aí eu falei na aula que, por exemplo, a gente tem o hidrogênio, o elemento químico hidrogênio, com número atômico igual a 1 e massa igual a 1. A gente tem o outro elemento químico também, hidrogênio, no qual a gente chama o átomo de deutério. O outro elemento químico também do hidrogênio, no qual a gente chama o átomo de trítio. Quando você tem um elemento químico, a sua representação simbólica dá-se-á sempre dessa forma. Então você vai ter aí embaixo o número atômico, em cima o número de massa. Então aqui eu tenho o mesmo elemento químico constituído por 3 átomos, ou seja, que possui o mesmo número atômico e diferente número de massa. Portanto, o item 0 está corretíssimo. E tem uma descoberta do elétron no final do século XIX, confirmou a ideia de Dalton a respeito da indivisibilidade do átomo. Pessoal, ao contrário, quando Thomson descobriu o elétron em 1897, ele quebrou a ideia de indivisibilidade do átomo. Portanto, o átomo passa a ser considerado uma partícula que pode ser divisível em frações cada vez menores, Garibel. Portanto, a questão está completamente errada, Garibel. Item 2. A teoria atômica de Dalton explicou a lei da conservação de massa. Perfeito. Eu falei para vocês que a teoria atômica de Dalton ela se fundamenta nas leis de Proust e na lei de Lavoisier. Então, ela se fundamenta nas duas leis, lei de Proust e lei de Lavoisier, ou seja, nas duas leis ponderais. Ok, pessoal? Então, o item 2 também está correto. Dalton, através da teoria atômica de Dalton, previu a existência dos elementos radioativos. Pessoal, Dalton sequer previu a existência de partículas subatômicas, como cargas elétricas positivas e negativas. Portanto, essa questão de discutir a presença de radiação nos átomos só vem com Rutherford no início do século XX, porque já tinha um estudo daquele casal Curie no final do século XIX. E Dalton é no início do século XIX, 1803, 1805, 1808, tá ok? Então, item 3, errado. A lei das proporções definidas contraria a teoria de Dalton. Pessoal, nós acabamos de falar que Dalton fez os seus postulados baseado em duas leis, a lei de Lavoisier e a lei de Proust, ou seja, nas leis ponderais, Garibel, ponderais. 5. A síntese dos elementos transurânicos comprova a possibilidade de criação de átomos. Perfeito. Você pode, a partir dessa concepção aí, da transmutação nuclear,
sair de um átomo e gerar outro átomo, ou seja, criar outro átomo. Ok, pessoal? Então, esse item está correto, Garibel. 2. Outra questão sobre a UNB. Julgue os itens C para certo e E para errado. O modelo de Thomson foi rejeitado depois que se comprovou experimentalmente a existência dos núcleos do átomo. Pessoal, quem que concebeu que o átomo é constituído de duas regiões bem distintas, Garibel? Quem? Depois de Thomson. Então, primeiro veio Dalton, depois vem Thomson, depois de Thomson vem Rutherford, Garibel, Rutherford. Então, o átomo de Thomson, de fato, foi rejeitado depois que se comprovou experimentalmente a existência dos núcleos atômicos. Então, está correto. Depois que acatou-se as experiências de Rutherford. Item 1. Os experimentos de Rutherford estabelece que os étonos são partículas constituintes de todos os átomos. Pessoal, pode isso, Arnaldo? Pode isso? Quem concebeu a descoberta do elétron foi um cara chamado de J.J. Thomson. Portanto, quando Rutherford estabeleceu o seu modelo atômico de uma região bem definida, núcleo, carga positiva, e outra é bem definida, eletrosfera, onde tem os elétrons, a partir da sua experiência lá, usando átomos radioativos, no caso o polônio, por exemplo, ele já tinha a descoberta do elétron, portanto, não foram os experimentos de Rutherford. Foi quem? Foi Thomson. Então está errado, Garibel. 2. De acordo com o modelo atômico de Bohr, modelo atômico proposto por Bohr, os elétrons ocupam órbitas de qualquer raio ao redor do núcleo. Não, pessoal. Eles ocupam órbitas bem definidas. Então não é de qualquer raio. Então, errado. O modelo atômico de Dalton inclui a noção de eletrosfera. Pode isso, Arnaldo? Pode isso. Dalton sequer concebeu a existência de partículas positivas e negativas, quanto mais de eletrosfera. Então está errado. Quem concebeu a existência de duas regiões bem distintas foi Thomson. Na questão do Enem, antes da geração do céu, teremos que rever a natureza do fogo, do ar, da água e da terra. Primeiro, em relação àquilo que chamamos água. Quando congela, parece-nos estar a olhar para algo que se tornou pedra. Ou seja, ficou duro, né? Ou terra, mas quando derrete se dispersa. Esta torna-se bafo e ar. O ar, quando é queimado, torna-se fogo. E inversamente, o fogo, quando se contrai e se extingue, regressa à forma do ar. O ar, novamente concentrado e contraído, torna-se nuvem e nevoeiro. Mas a partir destes estados, se for ainda mais comprimido, torna-se água corrente. E de água, torna-se novamente terra e pedras. E deste modo, como nos parece, dão geração uns aos outros de forma cíclica. Platão. Pessoal, aí é Platão sendo Platão, né? Fazendo os seus embates filosóficos, a sua discussão, viajando na sua dialética, né? Buscando compreender a diversidade de formas e substâncias que vemos no mundo, diversas culturas da antiguidade elaboraram a noção de 4 elementos fundamentais que seriam água, ar, terra e fogo. Essa visão de mundo prevaleceu até o início da Era Moderna, ou seja, até o início do século XIX, quando foi suplantada diante das descobertas da química e da física. Quem superou esse modelo aí, pessoal, foi Dalton, né? Apresentando que a matéria é constituída de átomos. Do ponto de vista da ciência moderna, a descrição dos 4 elementos feita por Platão corresponde ao conceito de partícula elementar. Não, a partícula elementar ela surge inicialmente com quem? Com Demócrito e Leucipo, também na Grécia Antiga.
Força fundamental não tem nada a ver. Não se fala de força nenhuma aqui. Elemento químico também não. Nessa época você não tinha ainda, nem de longe, a visão de elemento químico. Então, nem do ponto de vista de ciência moderna, o texto trata disso. Fase da matéria, opa, melhorou. Lei da natureza, também não, porque isso aí é uma viagem muito mais filosófica do que experimental. Pessoal, se você for olhar o texto, ele fala de mudanças de estado. Primeiro, aquilo que chamamos águas congela e fica como se fosse pedra, fica dura. Mas quando derrete, se dispersa, ou seja, depois volta para o estado líquido. Então, ele está falando de quê? De mudança de estado. Mudança de estado, na verdade, aí são as fases da matéria. Tá ok? Então, ele está falando de sólido, líquido e gasoso. Então, essa discussão filosófica dos 4 elementos, água, ar, terra e fogo, nada mais é do que as mudanças de estado da matéria. Então, item, resposta letra D.